tratar as nossas feridas? E por que muitas vezes coisas que seriam comuns e simples na vida, nas relações, nos machucam tanto? Teve uma situação que aconteceu esse ano ainda, no início do ano, assim, que eu tava tendo uma conversa e tal, e eu, na hora, assim, não gostei da reação que a pessoa teve. Não gostei do que ela falou, e aquilo me doeu, assim. Só que, tipo assim, qual é o sentido de tá doendo? Porque racionalmente nem faz sentido isso que eu tô sentindo, né? E eu parei pra analisar a resposta que eu dei pra pessoa, tipo assim, ok, doeu em mim, mas a minha reação foi desproporcional. E eu comecei a me questionar a respeito da minha reação e tentar entender por que eu tinha reagido daquela forma. E olhar para essa realidade não é tão simples assim. Porque, na verdade, muitas das nossas reações desproporcionais é necessidade de controle. Porque a construção começa. A pessoa falou algo que estava fora da minha idealização, fora da minha expectativa, aquilo me machucou. Como eu vou fazer essa pessoa não ter mais esse tipo de atitude comigo porque eu não gostei? Eu não aceito que ela me trate assim, não aceito que ela fale isso pra mim. Como assim? Eu sou perfeita, sem defeitos, né? Então, a gente acaba mostrando algo desproporcional. Aquela pessoa me magoou. E naturalmente, o lado de lá desperta a culpa de querer consertar, de querer compensar, porque aquela relação tava gostosinha, a conversa tava fluindo, tava tudo muito bem, tudo muito legal. E quando a gente desperta esse sentimento no outro, naturalmente essa culpa faz que o outro queira recuperar, reconquistar aquela fase boa, aquela fase, a conversa leve. E isso acaba entrando num jogo relacional só por pura necessidade de controle. E isso parte da dificuldade que nós temos de aceitar como as pessoas são, do jeito que elas são, permitir que elas tenham reações e falem o que elas quiserem. E eu tô disposto a aceitar plenamente o que aquela pessoa pode ser e quer ser. Muitas vezes a gente entra nesse jogo de querer manipular a reação dos outros, só que isso vai sufocando, isso ao longo do tempo vai se tornando pesado, e ao longo do tempo qualquer coisa que seria simples, que seria comum de resolver, acaba doendo muito mais, porque isso vai nos inflamando por dentro. E é como se a gente tivesse uma ferida. A ferida, ela causa uma dor ali no início, mas se não for tratada, ela vai inflamando, ela vai inchando, ela vai piorando. E aí qualquer toque dói muito, né? E muitas vezes a gente tá assim na vida, inflamados. E aí a gente vê uma série de circunstâncias conflituosas acontecendo e a gente não sabe lidar porque a dor vai falar mais alto do que a vontade de dar certo. E isso, por incrível que pareça, é viciante. Porque no início é aquela euforia, tudo tá dando certo, é muito gostosinho. Daqui a pouco acontece algo que eu não quero e daí eu já vou punir aquela pessoa com a minha ausência ou mostrando que eu tô muito magoada. E aqui aquela pessoa entra numa culpa e aí ela tenta consertar. E aí eu vou me aproveitando dessa situação, seja de maneira consciente ou não. Porque existe esse jogo relacional que mesmo inconscientemente eu posso entrar. Né? Eu posso me jogar como vítima, em horas como vilã, em horas como salvadora, tudo para receber aquilo que eu não me dou, né? Tudo para, às vezes, obter um controle que não existe. E isso vai sufocando a nossa essência. Não é mais a respeito dos outros. E acaba se tornando um jogo e não uma relação. Isso seja com qualquer tipo de relação. E quem tá num jogo quer perder? Não quer. Ninguém acorda um belo dia, nossa, que vontade de perder hoje, perder várias coisas. Ninguém quer perder. E é essa questão, é esse ponto que tudo pode virar nos relacionamentos, quando vira um jogo relacional. Porque a gente vai começar a disputar dentro dessa relação. E aí vai entrar comparação, vai entrar competição, vai entrar o controle. Vai entrar uma série de coisas que nem fazem sentido com uma relação saudável. E a gente vai sustentando porque ninguém quer perder. E na verdade, quando uma relação é tratada como uma relação e não como um jogo,
a gente precisa encarar a vulnerabilidade, a gente precisa aceitar quem nós somos integralmente, aceitar como as outras pessoas são integralmente, entende? E a vulnerabilidade, inicialmente, quando a gente entende, a gente até cria coragem, não, eu vou ser quem eu sou, não vou esconder meus defeitos, vou aceitar quem eu sou. Só que quando chega o julgamento, chega a crítica, chega a acusação, inflamados, aquilo pesa. Aquilo dói. E naturalmente a gente vai querer se fechar, vai querer se defender, vai querer, viu, não vale a pena, viu, isso não funciona. E isso nos joga de novo no buraco, na escuridão, na nossa sombra, de negar quem somos. Mas quem é que quer aceitar a vulnerabilidade? Porque ela, na prática, é olhar para as pessoas que nos feriram, olhar para as pessoas que nos magoaram e aceitar. Aceitar a vida como ela é. Poxa, então vamos resolver. Não, o que eu contribuí no meio do caos que eu tô vivendo? O que eu preciso olhar em mim? Que ferida é essa que despertou em mim? Que eu preciso tratar, que eu preciso voltar para mim mesma e me cuidar. Isso é desafiador, porque olhar a realidade é tipo assim, tô me vendo pobre, cego e nu. Não no sentido literal, mas assim, a minha pobreza de espírito, de não ter nem coragem de olhar para mim mesmo, da minha fraqueza e saber que ali pode sair uma virtude. De me abrir, de me rasgar, deixar que os outros me vejam como eu sou e estar confortável com isso. De saber as nossas limitações e tá tudo bem se alguém apontar. Hoje a gente enfrenta que com tanta informação, tanto conhecimento, a gente entra num modo de autoaperfeiçoamento, que na verdade é construir uma máscara social bem bonita. Isso é pesado, é um esforço eu desenvolver a partir do autoaperfeiçoamento uma virtude, é só uma ilusão que eu tô criando. É só uma máscara que eu tô usando. No bastidor ninguém é perfeito. E tá tudo bem, cara. A questão é que transformação, antes de dar certo, dá muito errado. A gente tá querendo, de verdade, viver essa transformação ou viver nesse autoaperfeiçoamento para manter uma aparência, para controlar, para manipular as situações, para fazer que a outra pessoa que nos feriu pareça a pior pessoa do mundo. Entende? É desafiador esse deserto. E a verdade é que a transformação é desistir de achar culpados. É desistir de culpabilizar, de se vitimizar, ou de querer atacar, de querer reagir, ou até mesmo de, olha como tu tá errado, deixa eu te mostrar como é que faz. Deixa eu te mostrar como é que se age. E na verdade a gente só faz isso porque não aceita a maneira do outro ser. Não vai acontecer do dia para a noite. Eu estou trazendo aqui o conhecimento para despertar uma consciência quando você começar a viver isso nas relações. E aí, o próximo passo, depois da consciência, é a responsabilidade. Aí é problema seu. Tanto que nessa situação eu percebi, meu Deus, eu tô entrando num jogo de novo. E eu chamei a pessoa e disse, olha só, me desculpa. Cara, eu caí na real, eu tô vendo que isso foi só para manipular, foi só para fazer um joguinho e eu não quero viver mais isso. E a pessoa, eu percebi. E essa é a verdade, todo mundo percebe esses jogos. Só que a gente às vezes não aceita, porque isso alimenta a nossa vida com emoções, a gente se envolve e isso na verdade vai alimentando uma dependência emocional, isso vai trazendo uma série de consequências para a nossa vida que daí a gente vive situações... E aí é o momento de despertar. E a gente pode ignorar e se inflamar ainda mais e acabar vivendo dores que pesam muito, que são muito intensas. E isso, tipo assim, essa vez eu resolvi bem, mas ano passado eu lembro que teve uma situação que eu não lidei nada bem. Eu não quero aceitar o jeito que a pessoa é, eu não quero que isso aconteça, eu não quero viver isso, eu não vou aceitar. E tipo assim, isso só acarretou sofrimento pra mim mesmo. As pessoas continuaram vivendo a vida delas. Entende? Então, tu se priva de ser feliz, de viver a tua vida aceitando como é. E isso é exatamente o que eu falei ali no Dia da Mulher, que eu falei pra Rebeca, tipo, ela perguntou, quando é que essa vida vai começar a ser boa? Porque ela tava fazendo uma coisa que ela não queria. E eu falei, a vida começa a ficar boa quando a gente aceita as coisas como elas são. É doloroso o processo de transformação, é desafiador entrar nessa aceitação plena da vida, mas é assim que vai começar a fluir. E, olha...
Foi muita coisa, outro dia eu termino, mas é bom refletir sobre isso. Você vai começar a perceber coisas na sua vida.